Atenção, está no ar. Mais uma vez o pulão na cerca. A Câmara está pulando na cerca. Hoje, dia 26 de julho de 2013, mais uma vez o programa fantástico. Pulando na cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. Hoje, a pulação de cerca foi pela equipe. A Câmara pulou a cerca. E pulando a cerca é uma grande homenagem à população brasileira. O apresentador desse programa, um pequeno programa, uma grande bandeira, sou eu, Daniel Suturiense, médico. Bom, vamos continuar a quarta parte do Pulando a Cerca, que fala sobre a proclamação da República até hoje, uma república nunca ouviu a sua população e sempre deu golpes de Estado. Então, mais uma vez, estão na presença do doutor Modesto da Silveira, advogado, chamado Senhor Consciência, e o grande historiador, amigo, engenheiro, doutor Arnaldo Burter. Vamos continuar falando agora sobre a nova república. A nova república até hoje. Quem vai começar? Arnaldo ou Burter? A nova república, a velha república? A velha república. Bom, nós já falamos sobre essa questão da velha república e chegamos até a República de 30, né? A Revolução de 30. Então, nós podíamos considerar esse programa como a última fase do avanço republicano no Brasil. E você podia dizer, mas teve a nova república. A nova república não é um avanço, nós vamos ver isso no final. A nova república, na verdade, é um arremedo, é um retorno ao regime democrático depois de uma ditadura militar que durou 21 anos. Né? Mas nós vamos chegar lá. Agora, por que a república produzida pela Revolução de 30? Nós vimos também que a Revolução republicana, a Primeira República, não devemos chamar nem de Revolução, o golpe republicano, de 1889, né? Ele foi fundado sob uma doutrina positivista. A tônica do governo era a ordem, o progresso como fim, mas era um progresso que eles nem sabiam bem o que era, porque, na verdade, o progresso, na época, era representado pela burguesia industrial, e a burguesia industrial no Brasil era nascente, não tinha uma tradição ainda, não se sabia muito bem o que era o capitalismo. O capitalismo brasileiro era o capitalismo no campo. Era uma coisa muito antiga. E houve uma série de problemas, conflitos de toda natureza, governos que representavam as elites, e sobretudo a elite paulista, cujo centro estava no Baronato do Café. Os barões do café que eram os mandatários desse país. E faziam concessões aos coronéis de Minas Gerais, né? A partir de um determinado momento, começaram a fazer essas concessões. Um governo era paulista e o outro era mineiro. Era café com leite? Café com leite, é. Um mandato era do café e o outro mandato era do leite, que também era café. Porque Minas fazia as duas coisas. O leite era o principal, mas também tinha muito café. Até que
Num determinado momento, veio a crise de 29, e os paulistas acharam por bem que não devia ter aquele mandato que seria de mineiro, deveria continuar na mão dos paulistas, porque os paulistas precisavam do governo para resolver a crise do café, segundo eles. E a solução que eles estavam dando para a crise do café era uma solução monetarista, que não resolvia o problema. A crise do café foi consequência da crise econômica de 1929, que até essa nova crise, que ainda não se apresentou totalmente, essa crise que nós estamos vivendo a partir de 2008, ela ainda vai se revelar plenamente, que não se revelou totalmente ainda, foi a maior crise do sistema capitalista de 29. E nos Estados Unidos, o desemprego chegou a 27% da população ativa. E isso representava, na época, 15 milhões de habitantes. Hoje nós encontramos na Europa, nos países onde a crise está mais grave, a mesma coisa. 26%, quase 27% na Espanha e mais de 27% na Grécia. E na Europa tem mais de 16 milhões de pessoas desempregadas, mais do que os 15 milhões dos Estados Unidos em 29. E essa crise agora está se revelando no Brasil. Nós terminamos o programa com essa mensagem. O outro programa. O Brasil, como não é um país de ponta do sistema industrial, nem de tecnologia, ele ainda tem uma sustentação muito grande da atividade agropecuária e mineradora. Serviços, em geral, também? Serviços é uma tendência de todo mundo o aumento dos serviços. Mas, em termos de produção de mercadoria, o Brasil produz relativamente muito mais produtos agropecuários do que industriais, comparado com a Europa e com os Estados Unidos, com o Japão. Então, a repercussão no Brasil foi menor, nós temos uma capacidade de absorção da crise maior, porque nós temos possibilidades de alterações da nossa atividade econômica, sobretudo no campo. As pessoas podem se deslocar de uma atividade para outra e sobreviverem, num momento em que o mundo precisa dos produtos brasileiros. Mas a crise econômica atingiu a indústria, que é compradora de matéria-prima brasileira, sobretudo de produtos minerais. Então, atingiram as nossas mineradoras. E ela teve alguma repercussão no Brasil. Mas, como a economia brasileira sofreu menos do que as outras, houve uma migração de capital de fora para dentro. Essa migração de capital mascarou a crise no Brasil. Ela, que já era menos acentuada do que na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, tornou-se menos acentuada ainda. Posso fazer uma breve interferência? Seguinte, essa imigração de capital para o Brasil se dá por esse motivo, mas se daria também pelo fato de que a rentabilidade, os juros do Brasil são mais altos para a captação do que a maioria dos países. É um dos mais altos do mundo. Olha, teria atração de capital para investimento. Você tem absoluta razão. Mas eu gostaria que nós voltássemos a esse tema um pouco adiante, porque aqui eu estou fazendo só uma relação. Perfeito. Então, depois uma relação. Então, a crise atual é apenas uma relação com a crise de 29, porque o nosso assunto é exatamente a Revolução de 30. Bom, mas a Revolução de 30 foi brutal e abalou a economia brasileira, porque se a economia europeia e americana deixaram de comprar, sobretudo a americana, não tinham condição de comprar
tudo que comprava antes, a primeira coisa que sofre é o supérfluo. E o café foi atingido brutalmente. O café no Brasil já vivia uma crise endêmica, porque a ganância dos plantadores de café de São Paulo levava-os a aumentar a produção sem um equivalente aumento do mercado externo ou interno. Mas, Arnaldo, é isso o moto contínuo do modelo capitalista. Aumentar sempre, não é isso? Mas o teu negócio é. Mas se cada vez que nós tocarmos no assunto, nós voltarmos para a questão do capitalismo, nós não vamos avançar. Então, houve o fenômeno é apenas registro do fenômeno. Então, havia um estoque desnecessário. Esse estoque produzia uma pressão sobre o mercado externo. Ora, se o mercado consome menos do que nós temos de oferta, cai o preço do café lá fora. Então, havia um problema estrutural na produção de café no Brasil. E isso se agravou brutalmente. Quando Getúlio assumiu, ele não podia simplesmente desconhecer o fenômeno. E ele assumiu o custo da crise do café. O governo federal assumiu. Ele comprou os estoques e queimou. Depois acusaram ele de ter queimado o café. Queimou porque aquele café que ele queimou permitiu que houvesse um aumento do preço do café que compensasse, em parte, a redução do mercado. Você vai me permitir agora uma observação. O Brasil começou queimando café por falta de consumidores. Quase ao mesmo tempo, a Argentina queimou montanhas de trigo. E quase ao mesmo tempo, a Austrália, dentro do mesmo fenômeno, queimou manadas de carneiros até vivos. Quase ao mesmo tempo, pelo mesmo fenômeno internacional. Mas eu não tenho condição de discutir a questão argentina. Não precisamos discutir, é só uma ilustraçãozinha dentro da para mostrar beleza o quadro, que era um quadro internacional. Era mundial, né? Mas aqui nós temos que focar a questão do quadro interno. Bom, a crise produziu uma ruptura política de São Paulo com Minas. Minas aliou-se com o Rio Grande do Sul. E para não parecer que era uma manobra simplesmente manter o Antônio Carlos como nosso candidato, porque Antônio Carlos era o governador, então ele seria o candidato, Antônio Carlos cedeu a Getúlio a candidatura e deu a vice-candidatura para o Nordeste, João Pessoa. Aí eles partiram para a eleição, mas a eleição naquela época era bico de pena. Além do colégio eleitoral ser pequeno, só dos alfabetizados masculinos, e que tinham recursos financeiros, e aquilo era notado, não havia nenhum controle possível de que aquele voto era verdadeiro ou não. Era o escriturário lá que marcava o voto que o cara deu, que era o dono do voto. E no interior perdido por aí, você faz o que quer. O coronel é o dono da eleição. Houve uma fraude deslavada e uma reação brutal, porque as pessoas que estavam disputando a eleição sabiam como é que fazia. Não é roubar do pobre diabo, não. Estavam roubando do par lá, do igual. Então, Antônio Carlos não sabia como é que votava, Getúlio não sabia? Claro, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, todos os governadores sabiam exatamente como é que faziam a eleição, todos os prefeitos sabiam. O famoso coronelismo. Todos os coronéis, todos os juízes, todo mundo sabia. E sabiam exatamente que aquela eleição era uma eleição fajuta para que São Paulo pudesse impor uma política financeira ao Brasil que interessasse ao ressarcimento dos barões do café pelos prejuízos da crise, quer dizer, distribuir a crise pelo país e eles manterem o poder. Foi isso. Então houve uma revolta geral, e essa revolta contaminou toda a sociedade, porque
quando Getúlio marchou com a tropa dele do Rio Grande do Sul, não encontrou resistência do Exército, o Exército acantonou-se. Ele não participou. Ele deixou a Revolução acontecer. E o governo caiu imediatamente. Foi rápido o negócio. Getúlio assumiu o poder e tomou uma série de medidas de caráter social. O que o Getúlio fez? Ele agregou ao poder duas classes, ou melhor, agregou a burguesia industrial e a classe média urbana ao governo e favoreceu os trabalhadores com uma legislação de proteção do trabalho. Não era só contra o patrão, mas contra também o trabalhador estrangeiro, porque estabeleceu uma lei de cotas, que hoje já não vale mais, porque hoje a empresa estrangeira, que é nossa concessionária aqui, ela importa o engenheiro de lá e deixa o engenheiro daqui desempregado. Deixava, porque agora com esse boom de construções no Brasil, está faltando até engenheiro também, está faltando engenheiro, está faltando médico. Mas isso é uma bolsa que vai explodir qualquer hora. Nós vamos tratar disso depois. É só como uma pincelada para mostrar a relação de uma coisa com a outra. O fato é que Getúlio vinha produzindo uma série de leis, inclusive o voto feminino, criou a justiça eleitoral, criou todo um sistema eleitoral que reduzisse a fraude, não é que impedisse, porque impedir a fraude é quase impossível, que reduzisse a fraude, que permitisse uma fiscalização sobre a eleição, né? E convocou uma Assembleia Constituinte. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo resolveu reagir, aproveitou de um conflito estudantil que resultou em vítima. 2 pessoas morreram em São Paulo, 2 estudantes, num confronto com a força pública. 32, é isso? 32, é. E fez aquilo que eles chamam a Revolução de 32, que não foi uma revolução. Aquilo foi uma contra-revolução, se chama de revolução constitucionalista. A Constituição já estava convocada. A Justiça Eleitoral tinha sido organizada antes, porque você não vai convocar uma eleição sem ter uma Justiça Eleitoral organizada. Senão você vai fazer um bico de pena de novo. E não era essa a intenção. A intenção era agregar cidadania à República, ampliar a cidadania, ampliar o número de pessoas que tivessem direitos reais, inclusive o direito de escolher os seus mandatários. E criou toda uma série de coisas, ampliou os direitos de previdência social, e já existia uma previdência aí precária, mas existia. Ele ampliou fortemente e deu um apoio muito grande à educação. Olha, em Minas Gerais, a população sentiu esse efeito do apoio, porque houve uma revolução na educação em Minas Gerais. E lá se instituiu o chamado método global, o método de aprendizagem da língua, que foi trazido da Europa para o Brasil por Helena Antipov. Era uma professora que se instalou em Minas Gerais, a convite do governo de Antônio Carlos, que se instalou lá no Instituto de Educação e montou todo um ensino diferente. Formou professores, criou uma formação contínua de professores. Os professores, pelo menos um mês por ano, tinham cursos de reciclagem, nas férias. Foi uma revolução cultural, né? Foi. Agora, olha, foi tão importante a revolução que quando eu fui morar na Argélia,
Em 1969... Exilado? Exilado. Em 70, as meninas entraram para a Escola Angelina. Por incrível que pareça, a Escola Angelina adotava o mesmo método de Minas Gerais, mas não era o método adotado na França, oficial. Ela era adotada como método experimental. Aqui pela Helena Antipa... 40 anos depois. Na França, qual era a diferença? Dá para comparar agora? Porque a França é conservadora, um espírito conservador. Então era muito difícil mexer na educação. Então o que as autoridades mais responsáveis da França, inclusive o Moreau foi ministro da Educação, um grande intelectual francês, mas não conseguia mexer. Já foi depois do Léon Blum, né, que caiu por causa porque era bastante evoluído. Isso já foi década de 30, quando mais ou menos? Fim da década. A reforma da educação de Minas Gerais foi na década de 30. Isso. Eu estou falando da década de 70. Agora, 40 anos depois. Quando você foi exilado político. Então, a França comprovou, nas escolas que ela tinha no exterior, que o método global, aquele que você aprende lendo a frase inteira, depois você lê a palavra, depois você lê a sílaba e depois você aprende a letra. Primeiro o pensamento, depois a ideia, depois o instrumento de comunicação da ideia. Esse é o método global. É do geral para o particular. Então, isso foi uma revolução. Tanto é assim que o ensino em Minas tem o maior nível do Brasil até hoje, inclusive o universitário. E isso começou com a Revolução de 30. E quem é que foi o ministro da Educação e Saúde? Gustavo Capanema, um dos maiores intelectuais brasileiros da época. Olha bem o que aconteceu. Ali foi uma verdadeira revolução. Uma revolução burguesa, mas com uma visão social. O Getúlio tinha uma visão trabalhista, tinha uma visão socializante. Quer dizer, aumentar a participação da população na cidadania, distribuindo direitos, garantindo direitos das pessoas. E começou a partir do trabalhador industrial, porque com isso ele estava reforçando a própria indústria. E todo o processo de desenvolvimento do governo dele foi voltado para o desenvolvimento econômico. Então, o Zé Augusto traduziu muito bem, pesquisando as obras do Getúlio Vargas, os escritos dele, os discursos dele. Ele tirou a ideia seguinte: a ideia fundamental do Getúlio era desenvolvimento com justiça social. Bom, ele foi atacado porque teve que fazer uma ditadura. Mas aí eu fui analisar o comportamento dos governos da época da guerra, quando Getúlio foi, naquele período conturbado na Europa. Em 1933 foi criado o Estado Novo em Portugal. Em 1934, Hitler assume o poder. Em 1926, Mussolini já tinha assumido o poder na Itália. Em 1939, o Franco, né? Em 1936, a Guerra da Espanha. Em 1939, o Franco assume o poder. Assume. Então, o fascismo graçando lá na Itália. E a ameaça aqui dentro também. Houve um conflito muito grande dentro das Forças Armadas aqui, entre um grupo conservador, que era capitaneado pelo Cordeiro de Faria, e o grupo revolucionário, capitaneado por Prestes, que resultou depois, nessa brincadeira, na Aliança Nacional Libertadora de 1935, né? Que fez uma revolta que eles chamaram de intentona comunista. Mas não era só os comunistas que participaram daquela revolta, não. Era uma aliança nacional libertadora, o nome indica. E ela também tinha ramificações, não havia comunista.
Bom, e em 1938, Getúlio teve que enfrentar os fascistas do Plínio Salgado. O Roosevelt, nos Estados Unidos é permitida a reeleição. O Roosevelt foi eleito 3 vezes. Ele teve a reeleição e depois outra reeleição. Porque os países não podiam se dar o luxo de ficar fazendo eleição todo dia, criando conflitos internos, quando eles tinham que lutar pela sua sobrevivência. Então, aquele foi um período de governos fortes mesmo, porque era um período de guerra. A guerra começou em 39. Não. A guerra começou em 39, mas ela em 36, ela já se manifestou na Espanha. Em 34, ela se manifestou na Ásia, com a invasão japonesa à Manchúria. Né? E o Brasil, o Getúlio buscou um equilíbrio. Ele fez a Constituição de 34, que era um compromisso. Houve um período em que ele foi um governante eleito. Em 37, a coisa ficou preta. Ele fez o Estado Novo de 37. E depois não houve como mudar esse quadro até o desfecho da guerra. Então, na verdade, foi consequência da guerra. Não foi uma questão de vontade do Getúlio ser ditador. Mas o problema é que muitos historiadores e articulistas, né, politizam o fato. Então, simplesmente, eles chamam Getúlio de ditador. Olha, Getúlio era revolucionário, foi ditador durante um período por contingência externa. E houve um salto de qualidade na institucionalização da República no Brasil. Em 45, se restabeleceu o processo eleitoral, se constituiu uma democracia parlamentar presidencialista, né? E parecia que tudo iria muito bem. Mas não foi. Porque houve uma queda na postura defensiva da nação brasileira contra a ingerência externa, que nós estamos pagando caro até hoje. Então, esse processo republicano, ele tem idas e vindas, ele tem altos e baixos. Mas existe, você pode verificar que no Brasil republicano sempre existiam 2 correntes. Uma corrente progressista, que depois se tornou humanista, com a Revolução de 30, e uma corrente reacionária, conservadora, representada pelo patriciado, os grandes proprietários, que hoje é representada pelo conglomerado financeiro industrial. E, sobretudo, e também agrícola. Não é só indústria urbana, não. A agroindústria também. Essa aliada aos interesses estrangeiros, porque voltado para a exportação. E, do outro lado, há uma representação mais aberta, mais ampla da sociedade brasileira, que era o setor progressista, representada pelo trabalhismo, pelos socialistas e por organizações regionais, partidos regionais, que ora estavam de um lado, ora estavam do outro, mas representando a pequena burguesia urbana e os trabalhadores em geral. O Barbosa Lima Sobrinho tem uma denominação para isso, chama-se Partido de Tiradentes. Tiradentes, que é o libertário, que é aquele que olhava para patriota, o povo, humanista e patriota,
e o partido de Silvério dos Reis. Muito bem. Que é o partido dos traidores, dos maus traidores brasileiros, e entreguistas. que estão a favor do capital estrangeiro. Que eles tiram todo. Olha, você fez uma bela exposição. É claro que cada um de nós pode fazer uma análise subjetiva ou mesmo objetiva de fatos, né? Inclusive com a avaliação de um homem que teve os seus altos e baixos, e da maior importância na Segunda República foi Getúlio, né? O Getúlio de 30 a 45, depois o Getúlio de 50 a 54, quando essa burguesia mais retrógrada e traidora do país forçou ao suicídio. Mas, de qualquer maneira, aquele Getúlio de 37 a 44, tolerando ou permitindo no seu governo homens que se equivalem aos torturadores de hoje, como, por exemplo, Filinto Müller, né, que realmente deixou manchas muito grandes no governo do Getúlio e dando margem a uma análise um pouco diferenciada do que você faz desse período. Evidentemente que houve truculência, mas a truculência não se compara em nenhuma hipótese com a da ditadura, por exemplo. Não, nenhuma forma. Segundo. De nenhuma forma. Segundo, houve uma ação muito importante do governo Getúlio, que foi a preparação do Brasil para a guerra. A Alemanha, não o nazismo, mas a Alemanha, enquanto Estado-nação, tinha uma grande influência no Brasil. Porque a indústria alemã era mais evoluída, ela tinha melhor tecnologia. Considerada melhor. Sobretudo, a melhor tecnologia mecânica, aço e máquinas. E as melhores armas. E o exército brasileiro comprava da Alemanha. E da Itália também. Da Itália, mas mais da Alemanha. A Alemanha que era o principal fornecedor. E aí vem a mudança. Vem o nazismo, em 1934, e a coisa fica complicada. E o que o Getúlio faz? Olha, tinha os militares que eram a favor da Alemanha, muitos deles não preocupavam com o regime político que estava lá, não. Eles queriam era tecnologia. E o Getúlio começou a se preocupar com o fato da migração alemã, porque o Hitler começou a difundir o nazismo dentro do Brasil através da migração alemã, das escolas em língua alemã. Os nossos nem sabiam o que estava sendo dito dentro da escola, porque era em língua alemã, e quem sabia alemão? Só os filhos de alemães que estavam sendo falavam alemão no Sul. Então, o que o Getúlio fez? Muito antes de entrar na guerra, proibiu a escola em língua estrangeira no Brasil, e instituiu uma escola pública que substituiu todas as escolas alemãs. Olha, em cima disso, você sabe que eu encontrei muito alemão, e também italiano e japonês, não sabia português, e que falavam português com sotaque alemão. Né? Os japoneses e os italianos sofreram a mesma coisa. Interessante a nossa história recente. Então, olha bem, vem o processo todo. Eles falam que não, o Getúlio era favorável ao nazismo. Que favorável ao nazismo? Nada. Fala que o modelo nosso do código era da legislação do trabalho era nazista. Olha, gente, a nossa legislação do trabalho era anterior ao nazismo. Uma enorme anterior, evolução. Tinha influência alemã. Ou italiana, dizem. Mas, sobretudo, alemã do século anterior. Os alemães tiveram que fazer grandes concessões aos trabalhadores deles por volta de 1870. E essas alterações, essas concessões foram feitas através de leis. E algumas dessas leis serviram de base para a elaboração do nosso Código Trabalhista.
que Tem nada a ver representou uma uma coisa com a outra. enorme A evolução. mesma coisa, o New Deal americano não foi aquele que produziu a política econômica do Getúlio. Porque o New Deal aconteceu em 1933 e a política econômica do Getúlio, ela foi definida já em 1930 com as primeiras medidas de Getúlio. Era uma política econômica voltada para os interesses nacionais e a defesa do trabalhador. Ô, Arnaldo, você está falando desse tempo. Depois houve a ditadura militar, que o Modesto falou muito tempo. Nós temos 10 minutos para falar a situação atual. Você acha o quê? Bom, eu já falei muito, né? Mas você quer... Ele está te cobrando as ruas de hoje, é isso? As ruas de hoje. Dá um pulinho, depois a gente volta a discutir. Olha, então vamos fazer uma as pincelada ruas de assim, hoje. rapidinho. O que aconteceu? O Getúlio foi retirado do poder em 1945, criaram a chamada redemocratização, elegeram o Dutra. O Dutra fez muitas concessões aos Estados Unidos. E o Dutra volta, o Getúlio volta em 1950 e restabelece a política dele de desenvolvimento com justiça social e soberania. Bom, ele então toma uma série de medidas, dentre elas a Instrução 70, que permite ao governo ter uma política cambial diferenciada, que favorecia a industrialização brasileira. Né? E dá duro em cima da industrialização, cria a Petrobras, desenvolve a Eletrobras. A CSN já tinha sido criada num acordo durante a guerra com Roosevelt, e a Vale do Rio Doce tinha sido adquirida dos ingleses também, num adendo a esse acordo com o Roosevelt, feito com o Churchill. Então, nós tivemos um período de grande industrialização, um avanço extraordinário no desenvolvimento nacional. Eles derrubam o Getúlio, criam um fato político e atingem a honra de Getúlio e da família dele, e ele então suicida. Ao suicidar, ele mobiliza a nação contra o golpe. Uma carta. Que deveria ser feito, a carta testamento dele. E tem mais, você chamou atenção para tantos aspectos positivos, e um que eu reputo muito positivo também, do Getúlio, o fato de ele ter feito todo um governo voltado para o patriotismo, para as classes trabalhadoras, né? E se fez uma coisa que nunca, até hoje não se fez, uma verdadeira auditoria da dívida externa, que é um dos sangradores de todo o mundo, todo o terceiro e segundo mundo. Você tem toda a razão. Ele fez auditoria da dívida. No conjunto de forças que se mobilizaram contra Getúlio Vargas, né, está o capital estrangeiro. E a partir de um determinado momento, não era só o capital estrangeiro, não, o próprio governo americano. Quando você vê o filme que foi pelo filho do Tavares, aí, do Flávio Tavares, o dia que durou 21 anos, que fala sobre a interferência americana, política americana, no desfecho do golpe militar de 64, fica tudo claro, porque tem documentos do governo americano, inclusive pronunciamento do próprio presidente Johnson, e a discussão do presidente Johnson com o embaixador americano aqui, com o ministro das Relações Estrangeiras, no caso, lá é secretário de Estado americano. Então olha bem, esse conjunto de coisas nos obriga a uma reflexão maior. Na verdade, nós fomos instrumentos de um processo internacional de interesses do capitalismo internacional. Aliás, aproveita essa dica para dizer, nem
todo patriota autêntico, honesto, é sempre inimigo e perseguido do império dominante. Digo, não só do Brasil, mas de qualquer nação. Mas eu prefiro não situar os Estados Unidos como o inimigo. Eu situo o sistema... O patriota é que é inimigo deles. Sei. Não, eles são a força militar e a força diplomática, o braço militar e diplomático do capital financeiro internacional. Exatamente. É isso que eles são. Então, eles interviram no Brasil todo o tempo, a partir da Segunda Guerra Mundial, como esse braço. Entendeu? Então, hoje, nós estamos vivendo o mesmo processo. É a continuidade, não houve mudança nenhuma nesse processo exterior. Nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o nosso umbigo, procurando os problemas, os problemas sem olhar para fora, nós não vamos compreender o problema. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, para sabermos o seguinte: nós temos consciência do que está acontecendo aqui? Não temos. Essa é a verdade. E porque nós não temos consciência, nós não vemos o que está acontecendo. Nós não vemos a interferência externa, nós não vemos a cumplicidade dos nossos governantes e dos nossos empresários e, sobretudo, dos nossos banqueiros e dos nossos investidores com esse processo de recolonização do Brasil, que é o que está acontecendo. Esse benesse que o governo Dilma está dizendo que o Brasil passou por ele, porque agora não tem mais coragem de dizer isso, depois das manifestações de rua, porque o povo trouxe para dentro, para o público, as mazelas que são consequências desse processo de subordinação aos interesses do capital financeiro, essa dívida nossa, que suga mais de 200 bilhões por ano dos cofres públicos e que dilapidou com os serviços públicos e que fez com que o povo fosse para a rua protestar contra a falta de serviço e aquele que existe de má qualidade. Nós vimos aqui. A causa fundamental disso é a nossa dependência lá de fora. E agora nós estamos fritos mesmo. Porque nem saldo na balança comercial nós conseguimos mais. Nós não conseguimos nem pagar os lucros das empresas industriais estrangeiras que operam no Brasil, porque nós não temos mais saldo comercial. E mais. Nós vimos aqui. Então, olha bem a situação que nos levaram. E isso tudo começou foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso que criou essa situação nova, que é uma situação agravada de um processo que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. E se nós formos levar mais longe ainda, desde a Guerra do Paraguai, e até, talvez mais longe ainda, desde a vinda de Dom João VI, quando os ingleses passaram a ter privilégios enormes nos portos brasileiros. Era o grande então, império. É o seguinte, olha, ou nós retomamos um projeto nacional de desenvolvimento voltado pelos nossos interesses, ou nós vamos virar escravos dessa gente, que são poucas famílias. Um grupo reduzido de famílias que dominam o mundo através do capital financeiro. E grande parte deles, talvez mais, a maior parte do capital que circula no mundo, destruindo nações e culturas e fazendo as populações sofrerem e morrerem, pertence a muito poucas pessoas. De algum modo, você está provocando um exame das várias orientações e por que isso acontece hoje no Brasil e no mundo, como aconteceu no passado. Precisamos quase que discutir uma provocação que foi feita aqui no começo sobre ideologias e quem domina hoje o mundo dentro de determinada ideologia prejudicial à humanidade. Vamos ter que discutir as ideologias. Quem sabe você abre e chamaria gente competente para discutir isso aqui, que seria uma escola para todas as universidades. Acho que... Carlos,
Modesto, toda sua sugestão é viável, mas vamos terminar esse programa batendo palma Para? o Arnaldo no texto. Não. Eu vou bater palma eu distribuo vocês aí. Não, você bate agradecendo as outras Olha palmas. só, é um pequeno programa, uma grande bandeira. Aqui se faz ou se fala o que lá fora é censurado. Então, o nosso desejo é divulgar isso. Isso é um programa histórico. O Ibope é pequeno, mas vai ficar para a história. A história vai valorizar isso. Então, vamos terminar o nosso programa, mais uma vez, 1, 2, 3, pulando a cerca, com vocês. O vocês é a população brasileira. Todos os que nos ouvem e mesmo os que não nos ouvem nem nos veem. Então, pulando a cerca. Valeu! Valeu, vale, vale.